Para apresentar neste vídeo as informações da extensão territorial dos municípios do Vale do Mucuri, consultamos os dados mais recentes disponibilizados pela Instituição de Pesquisa e Ensino de Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro. Estaremos apresentando aqui as informações territoriais levantadas pela Fundação e fornecidas em maio de 2021. Extraímos os dados das dimensões em quilômetros quadrados de cada um dos 23 municípios na tabela ao lado. Com a soma das informações dispostas na tabela, temos o dado da real dimensão do Vale do Mucuri: 20.080,990 km². Enfatizando a análise para a tabela, verificamos que na sua parte superior se encontram os municípios que possuem as maiores extensões territoriais do Vale do Mucuri. Apenas 4 municípios superam as dimensões de mais de 1.000 km² na mesorregião. São eles: Teófilo Otoni, 3.242,36 km². Carlos Chagas, 3.199,50 km². Ataleia, 1.807,18 km². E Nanuque, 1.517,62 km². Observamos que o maior município da região é Teófilo Otoni. O segundo colocado da lista, Carlos Chagas, possui quase esta mesma proporção, sendo menor apenas 42,86 km² em relação a Teófilo Otoni. Os 4 municípios que destacamos aqui somam 9.766,660 km². Em termos percentuais, isto representa 48,64%, ou seja, quase a metade das terras da mesorregião. Retomando a análise completa da tabela, identificamos que na parte inferior se situam os menores municípios do Vale do Mucuri. Destacamos na tabela os 4 menores municípios da mesorregião. São eles: Fronteira dos Vales, 319,83 km². Santa Helena de Minas, 276,76 km². Serra dos Aimorés, 247,16 km².
e Ouro Verde de Minas, 176,21 km². Verifica-se que o município de Ouro Verde de Minas é o que possui a menor extensão territorial, sendo que seu território representa menos de 1% das terras do Vale do Mucuri. Somados, estes 4 municípios representam apenas 5,08% da região. Todas as informações de cada um dos 23 municípios, com a respectiva porcentagem que os seus territórios ocupam no Vale do Mucuri, pode ser analisada na tabela ao lado. Com a obtenção das informações territoriais divulgadas pela Fundação João Pinheiro, intercalando com a mais recente divulgação da estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi publicada no Diário Oficial da União em agosto de 2020, é possível trazer os dados da densidade demográfica dos municípios da mesorregião. Cabe dizer que a densidade demográfica é efetuada realizando o cálculo da quantidade de habitantes da localidade dividido pela extensão territorial. Acompanhe a tabela disposta ao lado com as densidades demográficas municipais. O município que registra a maior densidade demográfica e está no topo da tabela é Teófilo Otoni, 43,47 habitantes por quilômetro quadrado. Curiosamente, Carlos Chagas, que é o segundo maior município em extensão territorial, fica em último lugar na distribuição da sua população por quilômetros quadrados, com apenas 5,84 habitantes por quilômetro quadrado. Tal motivo da baixa densidade de Carlos Chagas deve-se pelo seu tamanho, que se assemelha ao de Teófilo Otoni, mas com uma população 7,5 vezes menor. Em termos gerais, o Vale do Mucuri possui uma média de 19,63 habitantes por quilômetro quadrado. Outra informação possível de ser obtida pelos dados das extensões territoriais fornecidos pela Fundação João Pinheiro é a disposição de um ranking de municípios pelo critério de comparação de seus respectivos tamanhos. Deste modo, podemos mostrar em qual ordem numérica os municípios do Vale do Mucuri se situam no estado mineiro, segundo o critério das suas dimensões territoriais. Este dado é visto na tabela a seguir. Na parte superior da tabela do ranking se encontra Teófilo Otoni, o município mais extenso da mesorregião. Seu tamanho o coloca na 23ª posição dos municípios mineiros.
O município de Ouro Verde de Minas, o menor do Vale do Mucuri, é o 672º em extensão territorial do estado de Minas Gerais. E quanto a extensão territorial do Vale do Mucuri representa em relação ao estado de Minas Gerais? Respondendo a esta pergunta, o cálculo é trazido com os números informados pela Fundação João Pinheiro. O Vale do Mucuri, que abrange 20.080,990 km², possui um território pequeno na representatividade do Estado, que totaliza 586.783,230 km². Em termos percentuais, o Vale do Mucuri compreende 3,42% das terras de Minas Gerais. Estas são algumas das características que descrevemos nesta apresentação sobre as extensões territoriais dos municípios do Vale do Mucuri.